Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco a respeito da importância do planejamento para o desenvolvimento de softwares de qualidade. Mas o que seria planejamento? Se a gente abordar a definição dessa palavra sem voltar para a área de tecnologia, a gente tem que o planejamento é a realização de ações proativas e não ações reativas. Se a gente voltar para software, a gente tem a mesma definição. Ou seja, quando eu trabalho com ações proativas, eu começo a pensar na necessidade do cliente, no planejamento do custo, do prazo, de características que não vão gerar erros, defeitos e falhas, seja no processo de desenvolvimento ou seja no produto de software que for gerado. A gente pode citar um exemplo. Quando eu digo planejamento voltado para a área de software, um cliente me procura solicitando o desenvolvimento de um aplicativo mobile para vendas online. E uma forma de planejar seria, por exemplo, encontrar com o cliente algumas vezes, utilizar técnicas de licitação de requisitos, como por exemplo a entrevista, o questionário, a etnografia, realizar um estudo de viabilidade, ou seja, verificar se é viável ou não o desenvolvimento. Esse estudo de viabilidade poderia ser considerado em relação ao custo, em relação ao tempo, em relação à equipe de desenvolvimento. Também poderia ser planejado qual era a melhor linguagem de programação, qual é o melhor banco de dados, se o tempo que foi proposto pelo cliente, se ele é passível de desenvolver um software que seja de qualidade. Então, quando a gente pensa essas características, eu estou pensando no planejamento de software, eu estou trabalhando as questões proativas e não as ações reativas. Quando eu digo ações reativas, seria corrigir aquilo que já apareceu, ou seja, problemas que já foram detectados ou que causaram algum dano para o usuário. Mas por que planejar? Dentro do processo de desenvolvimento de software, uma das características seria para evitar o fracasso, ou então prever custos, recursos, prazos e riscos, como eu mencionei anteriormente, analisar alternativas. Seria melhor, por exemplo, usar uma linguagem de programação PHP ou utilizar uma linguagem de programação Java. O ideal é que a gente mantesse a equipe de desenvolvimento que a gente tem ou contratasse mais profissionais para poder agilizar, para diminuir o tempo de desenvolvimento. Outra característica, para organizar, a gente planeja para poder realizar uma organização do processo de desenvolvimento. Também para preparar-se para as alterações. Existe uma parte dentro da engenharia de software que fala gerência de configurações, que vocês vão ver lá na O04. Nessas gerências de configurações, eu tenho que ter uma rastreabilidade dos erros, dos defeitos, das falhas, das correções ou das atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento de software. Então, quando eu planejo, de certa forma, eu estou me preparando para que possíveis alterações elas possam acontecer. Ou seja, como eu vou documentar essas alterações, de que formas elas serão feitas, de que forma elas serão repassadas para as outras pessoas. Ou então, para poder acompanhar o andamento do projeto, esse planejamento ele vai ser feito continuamente, ele não é feito só no início do processo de desenvolvimento. A gente realiza no início, mas a gente vai planejando durante o processo de desenvolvimento. E existem sistemas onde a gente implanta aquele sistema computacional e mesmo assim ainda acontece um planejamento, ou seja, uma prevenção de erros, de defeitos e falhas e outras características. Também tem planejar melhor da próxima vez. Então a gente realiza alguns desenvolvimentos de software, alguma atividade que muitas vezes acontecem problemas. Então quando eu planejo, eu armazeno esses problemas que aconteceram, como eles foram solucionados, para que da próxima vez que eu vá planejar sistemas semelhantes, eu possa ter resultados melhores, possa obter resultados melhores em relação a esse planejamento. Mas como eu vou planejar? Então, existem algumas premissas quando a gente vai trabalhar com o planejamento. O planejamento ele começa de forma macroscópica, no início do projeto, do processo do projeto. Quando a gente fala no início do projeto e macroscópico, é como se eu analisasse o projeto de forma holística. O que seria isso?
Eu conversei com o cliente, entendi a necessidade dele, realizei a licitação de requisitos. A partir daí, eu começo a documentar os requisitos funcionais. Quando eu documento os requisitos funcionais, eu especifico o escopo do meu sistema, do meu projeto. A partir daí, eu olho o sistema como um todo, de forma macroscópica. E esse planejamento ele é revisto e detalhado ao longo do projeto. Então, eu faço um planejamento macroscópico, depois eu faço esse planejamento em partes e eu vou revisando esse planejamento, sempre analisando os riscos. O que seria essa análise de risco? Eu tenho 3 meses para poder realizar o desenvolvimento do sistema, já gastei 2, então eu tenho que ficar analisando o risco associado, se o tempo que eu tenho é suficiente para desenvolver, que atividades eu vou ter que realizar para poder manter esse tempo que eu estou trabalhando ou que eu planejei. Então, são características como essa que a gente diz que o planejamento ele é revisto. Mas como planejar o desenvolvimento do software? Existe uma característica, uma definição que a gente chama de qualidade. E essa qualidade é um dos principais objetivos da engenharia de software, ou seja, a gente utiliza os princípios de engenharia de software, para que a gente consiga obter qualidade no produto. Ou seja, quando eu entregar o meu produto para o cliente, quando eu implantar esse produto ou software, esse software ele vai oferecer qualidade para o meu cliente. Tá? Então, a qualidade é uma característica que está totalmente associada à engenharia de software e vice-versa. A engenharia também está associada para gerar a qualidade do produto de software. Como planejar ainda o desenvolvimento do software? Muitos métodos, técnicas e ferramentas são desenvolvidas para apoiar a produção com qualidade. Então, por exemplo, existem as ferramentas automatizadas de teste. Elas auxiliam na realização do processo de verificação e validação de software para que eu consiga testar e gerar um processo de maior qualidade para o meu cliente. Tem se dado grande importância ao processo como forma de se garantir um software de maior qualidade. Quando a gente fala o processo, certamente vocês se lembram de algumas vezes que vocês já leram aqui na disciplina ou que ainda vão ler. Existe uma parte que diz que o processo de desenvolvimento de software ele é acompanhado de algumas etapas. O que seriam essas etapas? Quando eu digo, por exemplo, que eu levantei requisitos, que depois eu realizei a documentação, depois eu codifiquei, depois eu testei, depois eu implantei, isso a gente chama de processo de software ou de ciclo de vida. Vocês trabalharam isso na O02. Então, lá, por exemplo, tinha o modelo cascata, tinha o modelo incremental, prototipação. Então, quando a gente fala em processo de desenvolvimento de software, eu estou falando das etapas que são necessárias para que aconteça o processo de desenvolvimento. Quando eu realizo ou sigo algum processo, ou crio um processo meu mesmo, ou da empresa que eu trabalho, eu estou pensando na qualidade, porque se eu sistematizo o processo de desenvolvimento, ou seja, se eu tenho sequência de etapas a serem seguidas, eu estou pensando na qualidade do produto de software. Mas como nós podemos definir qualidade? A qualidade é uma característica particular de um indivíduo ou objeto. Ele é um conceito subjetivo. O que é isso? Que é qualidade para uma pessoa, pode não ser qualidade para outra. E quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente tem que tomar um certo cuidado com o percentual de que esse conceito de qualidade se torne subjetivo. Como que eu evito essa subjetividade? Se eu desenvolvo sistemas dependendo da necessidade do cliente, se eu elicito meus requisitos, entendo a real necessidade dele, eu vou saber o que ele quer e o que ele não quer. Quando eu sei quais são as reais necessidades implícitas e explícitas, eu sei que características eu tenho que pensar para que eu consiga obter a qualidade do produto de software de acordo com a necessidade do cliente. E quando eu digo, por exemplo, que um software pode ter qualidade para uma pessoa e pode não ter para outra, ele pode ter funcionalidade, ele pode ter interoperabilidade, que a gente já viu na norma 9126, ele pode não ter nenhum defeito, e mesmo assim ele pode não ter qualidade para algumas pessoas. Por quê? Porque a necessidade ela é específica de um usuário. Nesse contexto, a qualidade ela é subjetiva.
A qualidade também é uma propriedade de qualificar diferentes tipos de objetos, serviços, pessoas, ou então é um modo de ser e está diretamente relacionado à maneira como cada indivíduo tem sua percepção, ou seja, sobre diversos fatores, como serviço prestado, cultura ou produto. Vamos imaginar a seguinte situação: um usuário, ele tem deficiência auditiva e para ele existem características que fazem referência à qualidade de um software. Como, por exemplo, se ele tem deficiência auditiva, eu teria que ter, por exemplo, um conversor para Libras. Então, para esse usuário em específico, a qualidade do software estaria associada a essa característica. Ou então eu tenho problemas relacionados à visão. Se um determinado sistema computacional me permite aumentar a fonte, mudar a cor de fundo, nessas premissas o usuário vai caracterizar esse software como sendo de qualidade. Quando a gente fala de qualidade de software, tem um conjunto de características a serem satisfeitas em um determinado grau, de modo que o software satisfaça as necessidades de seus usuários. Quando eu digo necessidades dos usuários, eu estou mencionando as necessidades explícitas e as necessidades implícitas. Relembrando que a gente já viu antes, quando a gente diz necessidades implícitas, são aquelas que o usuário não mencionou quando eu faço o processo de licitação de requisitos, e as explícitas são aquelas que ele mencionou, que ele deixou claro. Quando a gente fala em qualidade também, eu tenho que pensar nos diferentes pontos de vista. Quando eu vejo a qualidade do ponto de vista do usuário, o interesse fica concentrado principalmente no uso do software. Então, a qualidade está relacionada a um item que a gente chama de qualidade em uso. Quando eu analiso a qualidade na perspectiva do desenvolvedor, essa qualidade ela vai ficar mais voltada às características internas do software, como, por exemplo, manutenibilidade e outras características que estão especificadas internamente no software. Quando eu analiso a qualidade na perspectiva do gerente, a qualidade do produto não pode ser desvinculada dos interesses da organização, ou seja, custo, tempo, outras características relacionadas aos relatórios que são emitidos, a periodicidade. Então, essas características eu estou associando à qualidade no ponto de vista do gerente. Se eu analisar isso mais profundamente, o usuário informa os requisitos. Esses requisitos, eles são utilizados no processo de desenvolvimento do software, esse aqui é o processo padrão, não estou mencionando nem ciclo de vida clássico, nem prototipação, nem espiral. A partir daí, ele utiliza alguns padrões específicos. Esses padrões específicos, quando os requisitos são atendidos e os padrões são também atendidos, eu gero o que a gente chama de software de qualidade. Isso considerando as três perspectivas. Então, na perspectiva do usuário, são informados requisitos que estão associados às necessidades dele, do desenvolvedor também e do gerente também. Então, eu ciclo esse processo aqui quando a gente pensa na qualidade, considerando os diferentes pontos de vista. É importante a gente ressaltar também que o conceito de qualidade ela mudou ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, há alguns anos as características de qualidade eram bem diferenciadas, não se pensava muito, por exemplo, na usabilidade. Então a gente vê ali no final da década de 90 a internet estava surgindo. Quando eu digo surgindo, ela estava ganhando força em termos de uso. Como não tinha muita imagem, tinha mais texto, as características de usabilidade elas eram bem diferenciadas. Então, naquele momento, não se caracterizava como sendo um fator importante a usabilidade, ou seja, como o software é fácil de aprender, que a gente chama de apreensibilidade, o quanto ele é fácil de operar, o quanto existe acessibilidade às informações, mudar de cor, aumentar a fonte, web libras. Então, a gente pensava nessas características. Se a gente pensar também em termos de prospecção, daqui a 10 anos, a forma de desenvolver software mudou, o perfil dos usuários mudou, a necessidade do usuário mudou, e nesse contexto, o conceito de qualidade ele também vai mudar. Então, a gente tem que pensar no processo de desenvolvimento de software e também o planejamento, considerando as perspectivas ao longo das décadas e pensando sempre na qualidade do produto. Nesse contexto que eu falei aqui, a gente tem uma evolução histórica que no início aqui no processo de desenvolvimento, o controle de qualidade, ou seja, pensar na qualidade estava associado ao quanto se detectava os defeitos que existiam no software.
Depois, ele evoluiu para o que a gente chama de garantia da qualidade, ou seja, prevenção de defeitos. Aqui eu tenho uma ação reativa e aqui eu tenho uma ação preventiva. E hoje, uma das características que a gente usa em qualidade, que a gente chama de qualidade total, seriam as melhorias contínuas. Então, o que acontece? Quando a gente utiliza MPS-BR, CMM, que são certificações voltadas para o processo de desenvolvimento de software, ou mesmo a norma 9126, eu estou pensando em ações preventivas, mas eu também estou pensando, além das ações preventivas, em melhorar esse processo de desenvolvimento ou as características associadas à qualidade continuamente. A contextualização. Por que muda o conceito de qualidade? Uma das características é a globalização, ou seja, novas exigências, tanto do cliente quanto do mercado, alta competitividade, existe uma concorrência internacional, a qualidade como arma competitiva, ou seja, equiparação com padrões internacionais, garantia de conformidade do produto, garantia da satisfação do cliente. Então, quando a gente fala em qualidade, hoje está associada diretamente à satisfação do cliente. No contexto do sistema de informação, a gente tem a garantia de conformidade do software com os requisitos especificados, ou seja, o que a gente chama de qualidade de software. Quando ele diz conformidade com os requisitos especificados, eu estou querendo dizer que eu levantei as informações com o cliente, ele citei os requisitos, entendi a necessidade dele, depois que eu desenvolvo o software, ele tem que estar em conformidade com os requisitos especificados, ou seja, em conformidade com as necessidades do cliente. E nessa perspectiva, existe uma questão que a gente chama de qualidade do processo de desenvolvimento com a qualidade do produto software. Eles estão diretamente relacionados. Então, quando eu falo em qualidade do produto, eu digo, por exemplo, que se eu tiver uma qualidade do processo, certamente eu vou ter uma qualidade do produto de software. Nem todo produto software quer dizer que ele teve uma qualidade no processo. Mas se eu pensar na qualidade do processo durante todo o desenvolvimento, certamente eu vou ter uma qualidade do produto. Então, quando a gente fala em qualidade do processo, eu estou pensando em uma correlação de escopo, custo e prazo, considerando os diferentes modelos de processo. Aqui a gente tem um item que a gente trabalhou no semestre passado na disciplina de análise da associação entre qualidade do processo, qualidade interna, qualidade externa e qualidade em uso. Ou seja, a qualidade do processo de desenvolvimento influencia na qualidade interna, por sua vez influencia na qualidade externa e que influencia na qualidade em uso. Essa qualidade em uso, ou seja, que o usuário está utilizando, depende da qualidade externa, que por sua vez depende da qualidade interna e que depende da qualidade do processo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de qualidade do processo, a gente tem alguns princípios básicos, que seria, por exemplo, a satisfação do cliente, redução do custo da qualidade, melhoria contínua e controle do projeto. Então, se eu trabalho esses conceitos associados ao processo de desenvolvimento, certamente eu vou ter um produto de software de maior qualidade e eu vou conseguir alcançar esses princípios aqui que foram trabalhados durante o processo de desenvolvimento. Então, a gente pode dizer que produto e processo eles estão fortemente relacionados e eles não podem ser separados quando se analisa a qualidade. Então, se eu quero ter um produto de software de qualidade, eu tenho que pensar nessa qualidade durante todo o processo de desenvolvimento, desde a primeira etapa até a última etapa. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, que a qualidade do processo é essencial para se ter a qualidade do produto, que eu acabei de mencionar, e trabalhando essa qualidade do processo, certamente a gente vai conseguir alcançar a qualidade do produto, tendo a satisfação do cliente, não apresentando defeitos, oferecendo para ele uma qualidade em uso, acessibilidade, portabilidade e diferentes outras características que caracterizam essa qualidade. Alguns problemas quando a gente não realiza o planejamento de software. Então, a gente tem estimativas de prazo e custos são imprecisos, então a gente estima o tempo de desenvolvimento de forma incorreta. A produtividade é abaixo da demanda, ou seja, eu gasto mais tempo para desenvolver. Software de baixa qualidade, ou seja, erros que tiram a confiança do cliente sobre o produto. Quando eu estou dizendo isso, é que às vezes não satisfaz as necessidades do cliente,
ou então falta um planejamento em relação a técnicas, ferramentas a serem utilizadas e até premissas associadas à qualidade do processo de desenvolvimento, e isso gera um produto onde existe problemas, onde são gerados problemas. E satisfação do cliente com o sistema computacional desenvolvido. A gente tem sempre que lembrar que a qualidade é uma característica subjetiva. Então, como ela é subjetiva, eu tenho que pensar na real necessidade do cliente e não a minha necessidade ou a necessidade do fornecedor ou só de um gerente. Eu tenho que pensar do cliente como um todo. Então, a gente vai fechar esse vídeo dizendo que pensa em qualidade, tenha certeza que nossos clientes voltarão, nossos produtos não. Quando eu volto isso para o processo de desenvolvimento de software, eu desenvolvi um produto de software para um cliente, seja qual for. Eu espero que esse cliente se sinta satisfeito com o produto que foi desenvolvido, com o software que foi desenvolvido. Ele me procure para poder realizar outros desenvolvimentos, mas eu espero que esse software não volte para mim. Quando eu digo que esse software não voltar para mim, eu estou querendo dizer que eu não gostaria que houvessem defeitos e falhas coerentes ou uma quantidade significativa para que ele volte para mim, para que ele seja refeito. Ok? Não esqueçam de esclarecer suas dúvidas pelo ambiente de aprendizagem. Até mais!